organização ficou com a Associação Espírita Obreiros do Bem, Grupo Kardecista Caibar Chútil, Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, USE de São Carlos. O importante apoio da Associação Espírita Obreiros do Bem, da Casa do Caminho Instituição Espírita Cristã, Grupo Kardecista Caibar Chútil, Núcleo de Estudos e Pesquisa de Espiritismo NEP Paulo de Tarso, Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, Seara de Estudos Espíritas Caminho, Verdade e Vida, Associação Espírita Chico Xavier, Sociedade Espírita Kardecista Consolador. O nosso agradecimento especial à Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, NG House Estudo de Nayara Grande. Pessoal, já está aqui. Tem a nossa amiga Sandra, que está doida para continuar a falar, né? O nosso amigo Gerardo. Vou passar então o microfone para o nosso irmão Alex, que irá servir mais uma vez de mediador. Pode ser. A primeira pergunta para o Gerardo, e a pergunta é a seguinte: preocupo-me com a naturalidade com que você fala sobre a regressão de memória. Estou certo que você não recomendaria essa prática a qualquer um, em qualquer ambiente. Poderia, por favor, elaborar um pouco sobre as condições em que tal processo pode ser praticado? Aí tem mais duas perguntas também com relação se a regressão é uma ferramenta terapêutica, se ela deve ser usada no centro espírita e em quais casos a regressão é indicada. A técnica de regressão de memória, ela é para ser aplicada no campo do atendimento em psicoterapia, por profissionais qualificados. Para que eu trabalhasse utilizando os recursos da regressão, eu fiz treinamento durante um bom tempo. Fiz com uns 3 profissionais muito bons. E no primeiro treinamento, eu não fui logo aplicando nos pacientes. Eu primeiro treinei com os amigos, que obviamente amigos serve para isso. Falei para alguns amigos que eu estava treinando e perguntei quem queria. E aí uns 10 se apresentaram. E não é um trabalho para ser feito na casa espírita. A casa espírita tem um outro propósito. Isso é uma técnica, um recurso psicoterápico, como constelação como hipnose é um recurso também. Muitos outros são recursos para ajudar pessoas que estão em sofrimento. Tem suas indicações, tem os tipos de personalidades que são mais acessíveis ao trabalho com regressão ou com qualquer técnica, então tem que ser avaliado por um profissional qualificado. Às vezes vai gente, por exemplo, dizendo, eu gostaria de me submeter a uma regressão. Aí eu pergunto, por quê? Não, é porque eu quero passar pela experiência. Eu não aplico, eu não trabalho. Porque você tem a possibilidade de abrir núcleos que estão lá quietinhos. E não precisa. Quando a pessoa está num sofrimento, você utilizando aquele sofrimento como ponto de partida, há uma boa chance da pessoa ir direto para o núcleo inconsciente que tem a ver com aquele sofrimento atual. E vai ajudar a pessoa, e é um recurso muito útil e valioso quando bem aplicado. É uma pergunta minha mesmo, Sandra. É o seguinte, a gente percebe hoje, no movimento espírita, que as casas espíritas se voltam mais para o trabalho terapêutico, de atendimento, reuniões mediúnicas, o atendimento fraterno, o passe.
e pouca importância se dá, e tem uma visão muito acanhada mesmo, né, de se utilizar apenas o momento da evangelização ser paralelo às palestras públicas, que é para que as crianças não incomodem durante a palestra pública. Entende? Isso é uma visão assim restrita. E um outro ponto é com relação a essa noção, a visão que a gente tem a respeito da evangelização. Porque se a gente contar as casas aqui em São Carlos, principalmente, o que não difere muito lá de Maceió, as casas que apresentam evangelização e atividade de juventude é um universo mínimo. Agora, se a gente perguntar quais as casas que apresentam atividade mediúnica e atividade de atendimento espiritual, todas têm as suas atividades. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso e por que isso acontece. Existe um fator chamado histórico, né? Histórico-cultural. Então, como de fato, quando o Espiritismo chega ao Brasil ainda no século XIX, chega exatamente com essa prática, ou seja, a prática mediúnica, o estudo, de alguma maneira, através de palestras, de reuniões de estudo e o trabalho da assistência social. Então, é uma característica do movimento espírita brasileiro. Então, se a Casa Espírita no Brasil chega ainda no século XIX, no último quartel do século XIX, né, e só em 1914, então também passou um tempo. E tem a ver também com a própria visão que os dirigentes, por exemplo, têm, e os pais, sobre a infância. Então, de repente, ainda temos espalhados no Brasil inteiro quem acha que abrir um núcleo de evangelização, vai precisar de professores, o que não é verdade, né? Evangelizadores não são necessariamente professores, são pessoas que gostam da educação, são pessoas que entendem a abrangência e a necessidade da tarefa, mas não necessariamente deverão ser professores, né? Então tem muita visão de continuidade do trabalho, do papel educativo da doutrina espírita e, em especial, da profunda necessidade de progresso moral desde a mais tenra infância. Kardec aborda isso, a Revista Espírita, aborda no Viagem Espírita em 1862, apresenta as suas contribuições, em especial em alguns comentários feitos à pergunta do Livro dos Espíritos, sempre dizendo da necessidade de que nós aproveitemos o quê? O período da infância. É a pergunta clássica dos evangelizadores, questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta é que nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe, daí a importância da educação e a responsabilidade dos que estão à frente, né, da educação dessas crianças. O nosso Gerardo disse hoje no primeiro horário essa importância, em especial, de passar a limpo o esquecimento de boa parte do passado para uma construção nova dessa personalidade infantil. É quando o Espírito de Verdade e o próprio Kardec, eles estão de acordo nessa colocação, a necessidade de quê? Da construção de hábitos salutares, hábitos que possam ser hábitos de ordem, de respeito, de previdência. Então é preciso uma certa sensibilização, vamos dizer assim, de dirigentes espíritas em relação à infância e em relação à juventude. Mas também precisamos ter o papel da família. Hoje ninguém pensa mais em evangelização sem que não se tenha o quê? A forte presença da família. Então, inúmeras casas espíritas, inclusive no Brasil, talvez em lugares que a gente possa dizer assim, tão longe. Pois é, mas tem um trabalho bastante arrojado, bastante avançado de evangelização. Vou dar só um exemplo, já que o Elahá não veio aqui. Rondônia, Porto Velho, tem um trabalho de evangelização muito forte, né? Muito organizado, além daquilo que eu já citei, Rio Grande do Sul e outros estados também. Então o que falta, acredito, Alex, é esta visão mais pedagógica da doutrina e a visão da necessidade de preparação das novas gerações. Então há um material que é desde os anos 70, muitas mensagens, o nosso Divaldo, o Júlio César Grande Ribeiro também receberam inúmeras mensagens, perguntas, responderam questionários, Joana de Ângeles, né? O espírito Zene Menezes, sobre a questão, Francisco Thyssen, sobre a questão da importância da evangelização.
da criança e do jovem. Então é um investimento nas novas gerações, é um investimento no futuro do próprio movimento também. E a gente não pode perder a oportunidade, porque hoje a gente está num momento extremamente rico desse trabalho, porque a gente superou também algumas coisas do passado. Por exemplo, uma visão meramente informacional. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos experiências, isso pelo Brasil inteiro, viu? De crianças fazendo trabalhos maravilhosos de integração, porque nós trabalhamos com 3 grandes eixos, os chamados eixos estruturantes, né? Que são pensar, sentir, agir, cabeça, coração, mãos, conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, né? Transformação social. Então hoje nós estamos vivenciando um momento muito rico de quê? De buscas de integração de família, protagonismo juvenil, o trabalho da juventude espírita, vamos dizer assim, retomando um sentido, uma abrangência. E estatisticamente o IBGE apresenta o quê? Uma espécie de retração do aumento populacional infantil, mas sempre um aumento considerável na população infanto-juvenil que busca a casa espírita. Então, é uma necessidade. E quando nós acompanhamos tudo o que acontece hoje, em especial com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, se nós não abrirmos a casa espírita para esse trabalho, é comprometimento espiritual de ordem muito grave que nós estamos assumindo. Para o Gerardo, poderia falar um pouco mais sobre o sentido dos sonhos e de como lidar com eles, e uma outra para falar um pouco sobre a esquizofrenia à luz da doutrina espírita. Bom, o sonho, falar um pouco, vou ter que resumir bastante, né? Mas o sonho, a gente pode vê-lo de algumas formas, né? Primeiro, como resultado daquilo que ocorre durante o dia. São sonhos fisiológicos. Sonhos que são o resultado de material da infância, né? Principalmente da infância ou da adolescência, que requerem algum tipo de elaboração. E aí ficam voltando, ou de forma direta ou de forma metafórica, né? Sonhos que são resultado de processos de vidas anteriores, né? E aí pode vir também de forma metafórica ou de forma direta. Eu passei um tempo, quando eu estava no treinamento de regressão, que eu sonhava em batalhas, né? Vestido com aquelas roupas de soldados dos tempos lá romanos, gregos, não sei se é exatamente de lá, mas sonhava muito, né? E uma vez eu me acordei, né, com a minha esposa. Eu estava num sonho muito intenso, eu com uma lança me defendendo de uma outra pessoa, e aí eu enfio a lança no abdômen do cara. E me acordei com minha esposa dizendo: "Você está maluco?" Eu estava com a mão enfiando a lança na barriga dela, pressionando com a mão na mão. Desculpe, mas o sonho foi tão intenso, né? Ela disse: "Vou passar uns dias sem dormir aqui." Tem sonhos desse tipo. Tem sonhos de cura. São os sonhos em que há elaboração de material inconsciente. Os primeiros que eu falei, normalmente tem um conteúdo tenso. Esse pode começar com um conteúdo tenso e uma resolução. Um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade, ou seja, são sonhos de cura, né? E a gente trabalha muito nos grupos de treinamento de autoconhecimento, tem uma fase que é trabalhar com sonhos, né? E aí a gente passa o recurso de incubar sonhos. Incubar sonhos não é uma coisa complicada, não. É você, à noite, você repetir 4, 5 vezes, dizendo para o seu inconsciente com o que você deseja trabalhar. Geralmente é algo que você quer aprofundar, que você não está entendendo o seu funcionamento. E aí você passa um tempo, toda noite, e
conclui isso daí dizendo: e pela manhã eu vou me lembrar do que tiver sonhado. E aí você deixa um caderninho e começa a anotar. Toda manhã, mesmo pedacinhos de sonho. Na medida em que você vai fazendo isso, você termina lembrando. E você sonha com... você tem sonhos que se reportam àquilo que você está trabalhando, que você quer aprofundar, que você quer investigar, né? E você pode fazer isso de diferentes maneiras, né? Tem todo um treinamento relacionado com isso, com incubação e com utilização de sonho no processo de autoconhecimento. A gente sabe que quando a gente dorme, às vezes não, às vezes a gente fica dormindo embaixo da cama também. Está tão pesado que vai para debaixo da cama e dorme também. Mas, às vezes, a gente sai, vai ao encontro daquilo que é o nosso interesse maior. E aquilo que a gente pensa, principalmente na hora de dormir, mas durante o dia também tem influência, tem um peso muito grande na direção que a gente vai tomar fora do corpo físico, né? E daqueles que virão nos receber. Então, se quisermos ter boa companhia, principalmente quando a gente está realizando esse tipo de trabalho com sonho, é cuidar dos pensamentos durante o dia e à noite se preparar para isso, né? Aí a possibilidade de êxito aumenta no curso do processo, né? Porque não é na primeira noite que a gente sonha, às vezes até é, mas é na sequência que as coisas vão acontecendo. Outra esquizofrenia. Sim. A esquizofrenia, ela é uma doença mental, né? É uma doença mental. E não desenvolve todo mundo, não. Eu costumo dizer, tem que ter competência para isso, né? O que eu chamo de competência, e parece que eu estou brincando, mas eu não estou, é a predisposição para isso. E quem desenvolve normalmente tem determinadas características de personalidade, que são predisponentes para a possibilidade de desenvolver. Então, é uma patologia, é muito comum a gente encontrar consorciamento de processos obsessivos com o desencadeamento da esquizofrenia. É de prognóstico grave, limitado, mas hoje, com os recursos que nós temos, medicamentosos e de psicoterapia, de trabalho com o indivíduo, a possibilidade, às vezes, até de recuperação e ficar melhor do que antes, existe, né? Existe. Mas, boa parte das vezes, a pessoa fica com algum tipo de sequela. Agora, depende do tipo de processo, né? Que a pessoa pode desenvolver um quadro esquizofrênico paranoide, por exemplo, onde a temática forte é a perseguição. Pode ser um quadro esquizofrênico hebefrênico, né, que é mais grave ainda do que o paranoide. E aquilo que antigamente se chamava de esquizofrenia simples, que é um quadro em que a pessoa vai deteriorando. A gente não vê isso mais com tanta frequência, muito por conta dos medicamentos, mas ainda vê. Os medicamentos ajudam muito, né? Aquela coisa de muita gente deteriorando personalidade, demenciando entre aspas, como se via há 60, 70 anos atrás, hoje é dificílimo a gente encontrar, né? Tanto por conta dos medicamentos, como por conta do que já se desenvolveu em termos de atuação para auxiliar a pessoa que desenvolve um quadro desse tipo. Muitas vezes a gente encontra, por exemplo, pessoas que a gente acompanhou não só como profissional na psiquiatria ou como psicoterapeuta, mas na reunião mediúnica a gente encontra processos obsessivos associados. Mas não é normalmente o processo obsessivo que leva o indivíduo a desenvolver o processo de esquizofrenia. Agora, vale a pena a gente diferenciar. Há uma diferença do processo de esquizofrenia para um surto esquizofreniforme, um surto psicótico. A pessoa pode ter um surto psicótico por interferência espiritual, né? Mas normalmente ela sai daquele surto, né? Os quadros, por exemplo, de emergência espiritual,
às vezes mimetizam quadros esquizofrênicos, mas não são. E qual é a diferença básica? Nos quadros esquizofrênicos, por exemplo, paranoide, a pessoa tem certeza que ela está certa e o problema é a perseguição. Nos quadros aparentemente psicóticos de emergência espiritual, a pessoa quer entender e quer ajuda. Então tem uma diferença grande, né? Muito grande. O Espiritismo ajuda nisso, o passe ajuda nisso, ajuda bastante, né? Mas a gente não pode orientar a pessoa a deixar remédio, a se afastar do tratamento psicoterápico, a pessoa ir se cuidando. Agora, a orientação, o ensino espírita pode ajudar a pessoa nas mudanças dos padrões de personalidade que ajudarão a pessoa a perceber o que se passa com ela e a querer sair daquilo. Porque o que é mais difícil é isso acontecer. Normalmente a pessoa acha que está certa e todos os demais estão errados. E aí é dificílimo. Né? Não só esquizofrênico, mas qualquer coisa. Né? Qualquer coisa é difícil sair. E aí eu costumo dizer que só tem duas pessoas que têm certeza absoluta, né? na face da Terra. Dois tipos de pessoas. Uma é aquele que enlouqueceu realmente. Ele tem certeza que vai ser abduzido por um disco voador. Eu acompanhei um homem que ele passou 5 anos sem sair de casa, com medo de ser abduzido. Né? Ele terminou saindo, levou 9 anos o tratamento dele. Mas ele voltou a sair de casa. E, para a decepção dele, nenhum extraterrestre estava interessado nele. Porque não foi sequestrado. Né? E o fanático, gente. Porque o restante de nós tem dúvidas. E duvidar da gente também é parte de saúde mental. É saudável. Né? Porque a gente duvidando é capaz de se questionar e de se criticar e de crescer. E uma pergunta de uma ouvinte da web Rádio Fraternidade para Sandra. Como proceder no centro espírita quando você é um trabalhador e ao expor sua opinião com alguns assuntos antidoutrinários te excluem dos trabalhos? Qual foi o finzinho? Quando você expõe? E ao expor sua opinião com alguns assuntos antidoutrinários te excluem dos trabalhos. Só Jesus e os benfeitores espirituais, né? Porque, na verdade, o centro espírita, como o Albino Teixeira coloca também para a gente, é um espaço de convivência, né? E nesse espaço de convivência você encontra almas de todos os matizes, vamos dizer assim. Obviamente que se for uma instituição espírita que se direcione a partir daquilo que a codificação apresenta, se no seu estatuto se encontra toda uma proposta de dinamicidade das tarefas, então se entenderia que a casa ela pode e deve ouvir, pode e deve discutir, pode e deve encontrar caminhos, vamos dizer assim, da chamada dialogicidade para encontrar, vamos dizer assim, processos que sejam de solução, né? Ou seja, de encontrar uma resposta e assim por diante. Mas o que nós sabemos pela experiência é que a realidade é diferente da proposta teórica, porque na verdade há casas espíritas que são propriedades, né? Então, muitas vezes o dirigente ou um grupo, o diretor, manda. Então, não é aquela aristocracia intelecto-moral de que nos fala Kardec, é uma autocracia mesmo. Ou seja, é um grupo que manda, vamos dizer assim. Nessa hora, a gente tem alguns caminhos, né? Então, o primeiro caminho é esse que a
o prezado ou prezada espectadora coloca, é apresentar. A vida vem nos ensinando uma coisa que eu digo que a velhice, o processo de envelhecimento tem duas coisas muito boas. A primeira coisa boa chama-se estacionamento preferencial e fila preferencial, né? Esse é o primeiro. E o segundo é diminuir a angústia, a ansiedade. E a gente começar a aprender, muitas vezes, a falar. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não sabe falar, né? Então, nós conhecemos N situações diferentes, desde situações, e vivenciamos algumas também, desde a situação em que você entrou no chamado embate, né? E aí, quando você entra na casa espírita no embate, aí fica uma coisa complicada. Então, muitas vezes, o bom senso manda que a gente se retire, né? Para evitar mais problemas e procure uma outra instituição onde a gente procure se sentir melhor. Por sinal, dizem que boa parte da razão de ser da multiplicação de centros espíritas são as brigas internas, né? Então, a gente agradece aos obsessores e agradece também a nossa imperfeição, e aí a gente vai. O segundo ponto importante é o como aborda e os argumentos que apresenta. E lembrar que o outro, ele tem um time também, ele tem um processo. Então, nós já conhecemos, por exemplo, casas espíritas e companheiros espíritas que conseguiram, com muita paciência, muito diálogo, muita afetividade, reverter os quadros. Reverter. Por quê? Porque foram pelo caminho da amorosidade, da afetividade, de entender o limite do outro, de estar ali lado a lado, mesmo não concordando. Tem isso aí. Mas tudo também tem a ver com o nosso próprio nível de enfrentamento, né? De suportação, até quanto a gente suporta. Então, é muito pessoal, né? Não existe realmente receita nenhuma, ok? Mas com certeza, o estímulo ao estudo permanente, a capacidade dialógica, que é a coisa mais necessária na vida, é essa capacidade que a gente tem de dialogar. Preste atenção que diálogo é diferente de um faz um monólogo e o outro fica acompanhando. Aí depois levanta a mão, ele faz um monólogo também, né? Então, diálogo pressupõe o quê? Abertura, humildade. E principalmente usar os dois filtros, as duas referências na vida do movimento espírita, Jesus e Kardec. Jesus e Kardec. O que diz Kardec sobre isso? O que diz Jesus sobre isso? Porque se chegar um ponto em que o dirigente, ou o grupo dirigente, não, a gente não quer saber nem o que Jesus disse e nem o que Kardec disse, tchau e bênção, vamos procurar, né, outro lugar, né? Mas se a gente puder investir, se a gente puder aguentar um certo tempo e colaborar de modo positivo, e principalmente evitar o que o Espírito Irmão X chama bichinhos, né? Ou seja, a sessão de fofoca na casa espírita, né? Por sinal, a gente hoje diz assim, espírita não fofoca, espírita socializa, espírita troca informações, né? Coisa e tal, mas evitar aquele espírito de dissensão, né? Muitas vezes nós vemos o problema e nós não vamos à fonte, a gente vai falar com outra pessoa. Isso vai criando, né, um clima extremamente desagradável de desconfiança. Emmanuel diz para nós que há duas coisas que são fundamentais, e dentre outras, é a humildade e a confiança. Então, quando a gente perde a confiança no grupo, realmente fica difícil manter. Então, o máximo possível, seguindo as orientações da espiritualidade, dialogar, mostrar, não se colocar como se fosse a autoridade, porque às vezes a gente coloca, mas coloca com uma empáfia tão grande, né, que o outro se sente diminuído, e demonstrar que ali é um campo de discordância de ideias, não de discordâncias emocionais, afetivas, porque também a gente tem essa imaturidade, né? Então, porque eu não concordo com o outro, eu aproveito também já não gosto do outro. Se eu não concordei com a ideia do outro, também já estou falando mal do outro. Então, é um exercício que o Albino Teixeira diz para a gente, que a gente vai ter que ir fazendo, né? Então, verifique, meu ouvinte, minha ouvinte, o que está fazendo, como está fazendo, até que ponto aguenta, né? E aí, o importante é seguir com Jesus, é seguir. Se chegou uma hora em que não dá, então não
perdeu. E ninguém se culpe por causa disso também não, né? Às vezes a gente precisa tomar essas atitudes, tomar umas resoluções. Agora, que sejam resoluções, como já foi colocado aqui também, né? Que sejam o quê? Esclarecedoras para nós, que nós possamos dizer, olha, eu fiz o que eu pude até onde pude, para a gente ter então uma consciência tranquila, né, de que a gente procurou atender aquilo que está lá no Evangelho, que a gente silenciou para que o Senhor, quando chegar, encontre a obra devidamente finalizada, mas não com muita mortificação, que também não é bom. A casa espírita tem que ser um local onde nós nos sintamos bem. Agora, sem ilusões. Quando a gente pega a carta de Paulo aos Filipenses, que é linda, lá no fim ele recomenda aos irmãos que chamassem, duas irmãs estavam brigando lá na igreja de Filipos. Então as brigas já aconteciam desde o colégio apostólico, o desentendimento, as visões. Então isso tudo é um exercício que a gente vai fazendo, mas que cada um percebe o seu próprio limite, o seu próprio tempo também, né, de suportação de situações. Vamos às considerações finais. Vou pedir que o Gerardo e a Sandra falem as suas palavras finais a respeito do tema espiritualidade no mundo contemporâneo. Nós estamos vivendo, e eu acredito firmemente nisso, uma fase muito importante da nossa história. Na atual etapa evolutiva, não tem mais como a gente ficar em cima do muro. As possibilidades da gente evidenciar se somos, metaforicamente, da luz ou das trevas, porque não é tão simples assim, né, estão muito claras. Ou seja, qual o caminho que nós escolhemos? Colocando de uma ou outra forma, ou queremos seguir o caminho que nos proporciona os meios da gente se promover como ser humano para uma vida interior mais saudável e mais feliz, ou simplesmente se a gente quer apenas desfrutar daquilo que é o prazer imediato, né? E aquilo que ainda hoje uma boa parte da humanidade acredita que se manter à tona dentro dos processos de sobrevivência. Então, aquilo que vem sendo cada vez mais enfatizado como sendo espiritualidade, e que o Espiritismo nos traz como proposta para que a gente se integre no processo de autoeducação e de educação e reeducação social, é um meio extremamente eficaz para que a gente consiga realizar esse desiderato. Agora vamos ter que pegá-lo como pega o pessoal do fitness. Todo dia está na academia, não está? Para treinar musculatura. E faz a comida regrada e cada 3 horas. Eu estou dizendo isso porque tem um filho que frequenta a academia, o mais novo, né? Então ele come a cada 3 horas, ele é religioso no frequentar a academia. Esse processo de aperfeiçoamento interior não é muito difícil, não é muito diferente. Ele exige realmente esforço, dedicação, perseverança, método e vontade. Então, espiritualidade, nos dias atuais, eu configuro como sendo semelhante em qualquer época da humanidade. Temos que desenvolver vontade. E vontade é o atributo que mobiliza todos os demais. Sem vontade desenvolvida, o amor se perde, a paciência se perde, tudo se perde. Porque com a vontade a gente percebe que a gente está em treinamento. E se a gente se configura nesse campo de treinamento, a gente está vivenciando espiritualidade na sua acepção mais pura. Muita gente pensa que vivenciar espiritualidade é você ver espírito, você se comunicar com o espírito, ou você fazer parte de uma religião. Pode ser ou não.
porque na verdade espiritualidade é um caminho interior e para fora também. Jesus disse, e ao encontro do outro, mas ao mesmo tempo ele disse, buscar o reino de Deus que está dentro da gente. Parecem dois caminhos, mas na verdade é um só. É o caminho de espiritualização. E nós vamos realizando na medida em que a gente vai ao encontro do outro, sabendo que o outro é expressão de nós mesmos. E quando nós vamos ao encontro de nós mesmos, em busca da nossa essência, compreendendo que assim fazendo, estamos também, como no anterior, buscando, na verdade, no último, digamos, na essência, buscando a Deus, né? Então, fortaleçamos dentro de nós essa vontade de desenvolver a vontade para que estejamos firmes dentro da proposta que o Espiritismo nos traz, que é de reforma interior, trabalho interior, melhoria constante para que a gente se promova como ser na vida. Antes de mais nada, nosso agradecimento aos organizadores, a presença de todos os companheiros que vieram das cidades, ao acolhimento, carinho daqueles que foram nos buscar, que nos receberam, aos irmãos que ainda nos suportarão amanhã em Matão, né, e em Rio Claro, e agradecer aos amigos aí da mídia, a registrar a alegria de rever Gerardo. Dizia ele brincando, mas é verdade, que nós somos muito mais jovens hoje, porque nós somos jovens há mais tempo. Então, essa juventude, né, foi muito alegre, muito feliz, que Alagoas é uma terra pela qual eu tenho muito carinho, e muitas amizades lá. Mas no momento em que ele falava, me lembrava de dois personagens do Evangelho, citados pela Hannah Wolff, psicoterapeuta, né, e teóloga alemã, no livro que é um primor, chamado Jesus Psicoterapeuta. Ela é luterana e o que ela escreve é tão bom que foi publicado pela Paulinas, né? E ela usa duas figuras para trazer algumas reflexões. A primeira figura é a figura daquele que estava na piscina de Betesda, aliás, Betsaida, né? Aquele que, quando Jesus olhou para ele, ele disse: Senhor, estou aqui esperando que a água seja devidamente movimentada por um anjo, mas não tem quem me carregue. Então, ele estava lá há muitos anos, e ela faz uma análise muito interessante, falando daquele homem que, na verdade, na hora H, o que ele disse para Jesus foi que os outros não fizeram algo por ele. Então, acho que nós estamos, enquanto humanidade, hoje, muito parecidos, né, com este homem. E Jesus teve tanta compaixão dele, que mesmo ele não tendo pedido a Jesus que o curasse, Jesus o curou, né? Ele não pediu, porque ele estava tão centrado na sua dificuldade, e principalmente na necessidade que alguém fizesse por ele, que Jesus responde realmente e o atende e manda que ele vá, né, que ele pegasse todos os seus panos, seu leito, e ele estava curado. E a outra figura a que a Hannah Wolff fala é o cego Bartimeu. O cego Bartimeu é aquele que Jesus estava passando pelo caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, Jesus. Ele gritou tanto, esperneou tanto, que aí Jesus perguntou: mas quem é que grita tanto? E aí disseram: é o cego. E aí então Jesus pede que levassem até a sua presença a figura daquele que gritava, e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele então diz de uma maneira muito singular: que eu veja, Senhor. Então penso que nós nos dividimos hoje, enquanto humanidade, em dois grandes grupos: os que queremos ver e os que queremos que os outros resolvam a nossa vida. E a doutrina espírita, por aquilo que ela nos traz, ela nos afasta da condição do paralítico. Nós podemos ser o cego, mas o cego que quer ver. Então eu acredito que a grande mensagem do Espiritismo em nossas vidas é nos auxiliar a ver, ao chamado olhar sensível,
a escuta sensível, a fala sensível. O que é que tudo isso significa? É aquilo que o Espiritismo nos tem dado enquanto ferramenta de leitura da realidade da vida, do sentido da vida, da compreensão maior que hoje nós já temos, por uma visão mais dilatada, por uma compreensão que graças ao Espiritismo começamos a ter. O nosso Gerardo disse: nós não temos mais tempo. Acredito que a gente não tem mais tempo. A gente está brincando, a gente talvez esteja adiando. E na verdade, o que nós não podemos é desencarnar com as mãos vazias de feitos nobilitantes e o coração sem paz. Então esse para nós é o chamado momento de decisão, que é o momento em que nós temos que buscar interiormente tudo que de céu possa existir em nós, tudo que de superior possa existir em nós, toda boa vontade, todo desejo de ser melhor, toda sensibilidade para fazer o melhor no mundo onde estamos. É um momento de profunda decisão. Quando se fala hoje em movimento espírita de transição planetária, eu nem ligo, eu sou meio demente com essas coisas. Eu fico pensando, meu Senhor, a minha transição, eu estou tão preocupada com ela, porque eu não vou ajudar a transição do mundo, não vou ajudar a transição da Terra, se eu não realizar em mim a própria transição do homem velho para o homem novo, conforme Paulo nos afirma. Então, nosso desejo é que este encontro, esta confraternização, possa, já está aí, já estou vendo o próximo ano, como é que já está, o negócio já está animado, já vem a próxima. Então, que cada vez mais esse movimento espírita cresça, se fortaleça, que invista na criança, no jovem, para que a gente possa seguir adiante. E quando nós comparecermos diante da nossa própria consciência, nós possamos dizer a Jesus, quando Ele nos perguntar, como Ele perguntou aos discípulos diante da multidão: o que tendes? Senhor, dois ou três pães, 5 peixes. E Ele multiplica. Essa é a visão que temos. Jesus, Ele multiplica. Existe uma matemática do Evangelho, porque Jesus diz que muitos produzem a 30, a 60, a 100 por um. Então, mesmo que nós não possamos produzir tanto, que possamos produzir algo para que a nossa passagem pela Terra, e em especial a nossa passagem na instância espírita, não seja vã. Muito obrigado, uma alegria muito grande para vocês, muita paz. O nosso profundo agradecimento à nossa querida Sandra, ao nosso querido Gerardo, pela preciosa colaboração que vocês nos trouxeram neste encontro. Nós não podemos esquecer também de agradecer a toda a nossa equipe, a todos aqueles que trabalharam para que essa confraternização fosse uma realidade. E como nós sabemos também que vocês estão loucos para continuar mais umas 5 horas de palestra, mas como o tempo é curto, nós estamos anunciando Conesc 2018, dia 10 e 11 de novembro de 2018. Que nós vamos trazer Ana Tereza Casmamia, do Rio de Janeiro, Alberto Almeida, do Pará, e Rossandro Klinzey, da Paraíba. E para encerrar os nossos trabalhos, nós pedimos ao nosso irmão Alex que faça a prece final do nosso encontro. Muito obrigado a todos e até 2018. Agradeçamos a Jesus, agradecendo igualmente ao Gerardo e à Sandra, amigos tão importantes em nossa formação, em nossa fase de movimento de jovens, grupos de estudos, e a semente que Jesus planta em nossos corações,
através da evangelização infantil, se desenvolvendo nas fases juvenis, na fase adulta, e nos proporcionando, Senhor, tantas alegrias, tantas felicitações, e o nosso sentimento de gratidão por tudo, por esses momentos, pelo amparo dos amigos espirituais, desde o início desse projeto. Que a Conesc prossiga, Senhor, reunindo os corações, reunindo as casas espíritas de São Carlos, das adjacências, e que a luz maior, a expressão maior do amor, que é o Teu ensinamento, o Teu Evangelho, nos aproxime cada vez mais, Senhor. Ampara-nos a todos, gratidão a todos os amigos aqui presentes, e que a Tua permanência, Senhor, em nossas vidas seja uma constante. Muito obrigado, continua conosco, fortalece-nos e ampara-nos, hoje e sempre, que assim seja. Vai para Matão hoje também? Não deixa de ver o memorial, não. Peço para ele levar você para o memorial. Memorial Carbachuta. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.